Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo ao DS Entrevista. Estamos ao vivo aqui no Facebook e também no canal do YouTube. Eu aproveito para pedir para você ativar o sininho, dar o joinha para receber as nossas notificações, se inscreve no nosso canal. Você pode acompanhar também essa entrevista no portal www.diariodesuzano.com.br e também encaminhar a sua pergunta, a sua sugestão no WhatsApp do Diário de Suzano, que é o 47456900. 47456900. Temos a honra de receber hoje aqui o perito digital, o Marco Aurélio Fernandes. Ele é autor desse livro que acaba de ser lançado, Filhos Conectados, Pais Preparados, o Manual Completo de Segurança Digital e Educação Jurídica, um assunto muito importante que nós vamos falar aqui. Eu vou colocar o livro aqui, ó. Esse livro aqui, que acaba de ser lançado, foi lançado em Poá agora no dia 10 de abril, numa sexta-feira, lá na livraria Harabooks. E ele vai falar um pouquinho desse livro. Eu queria agradecer o Marco Aurélio pela disponibilidade de vir aqui dessa entrevista, ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Vou pedir licença para a gente ir para o comercial e na volta eu peço para você dar uma saudação para quem está nos acompanhando ao vivo. Ele é formado em Direito, atua como perito na Associação Nacional de Peritos em Computação Forense, especificamente na Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente contra a Violência na Internet e na Comissão de Proteção a Mulheres Vítimas de Crimes Digitais. Ele também é especialista em Direito Digital, em Perícia Digital Forense e mestrando em Direito Digital. Vamos ver, estou abreviando aqui o currículo dele, que é bastante grande. Ainda tem certificação avançada na Ávila Forense, a Ávila Forenses, coleta de dados em celulares e em demais disponíveis móveis. É aqui a biografia do nosso entrevistado de hoje. Vou pedir licença, a gente vai para o comercial e voltamos dentro de instantes. Estamos de volta aqui no DS Entrevista, recebendo hoje o escritor, o perito digital Marco Aurélio Fernandes, que acaba de lançar o livro Filhos Conectados, Pais Preparados, o Manual Completo de Segurança Jurídica e Educação. Manual Completo de Segurança Digital e Educação Jurídica. Ele vai falar um pouquinho do livro. Tem já algumas perguntas aqui importantes, né? O pessoal fez aqui no WhatsApp, que eu vou passar para ele depois. Queria te agradecer, Marco Aurélio, pela sua presença aqui no DS Entrevista. Seja muito bem-vindo. A gente sempre pede para o nosso convidado dar uma saudação para quem está nos acompanhando ao vivo nesse momento. Edgar, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui compartilhando com vocês o lançamento do livro, que foi na última sexta-feira, e poder levar esse trabalho. Nós que somos aqui da região, nós precisamos estar sempre valorizando os nossos conterrâneos, né? E para mim foi uma honra receber esse convite e estar aqui à disposição juntamente com vocês. É o segundo livro. Não, o primeiro você estava falando foi uma cartilha, né? Foi uma cartilha. Foi a partir daí que você teve a ideia do livro, praticamente. Eu fiz uma cartilha ali mais voltada para segurança em redes sociais, que na verdade alguns colegas, Marco, como que eu protejo meu Instagram, meu celular, principalmente o microempreendedor? E aí eu fui fazendo, aí conforme o pessoal foi perguntando, eu fui fazendo material, e aí quando eles me perguntavam, eu enviava. E aí surgiu a cartilha, hoje está disponível, nós já temos mais de 700 downloads. Quem entrar lá no nosso Instagram faz um Pelo Instagram dá para fazer. Dá para fazer o cadastro e você baixa. E aí, a partir daí, a pessoa vai recebendo nossas notícias, né? E por ter muito adolescente na minha casa, eu comecei a procurar um material, porque assim, quando o pai fala é uma coisa. Então eu tenho o meu menino de 15 anos e mais 3 meninas, né, que são minhas enteadas. Filhas também, porque nós estamos todos juntos como família. E aí eu não encontrei, e elas gostam de ler. Então qual foi a minha ideia? Eu vou comprar um livro e dar para elas. E aí, devido a essa limitação, aí eu decidi fazer. Minha esposa também me incentivou bastante, minha filha. E aí nasceu esse lindo trabalho
com o apoio da Rara Books, da Rubenita, que assim me surpreenderam demais, porque eles adotaram o livro como se fosse deles. Foi muito bom. A Rubenita que já esteve aqui também no Dessa Entrevista falando um pouquinho lá da Rara Books. E como que foi? Foi na sexta-feira, né? Dia 10, né? Dia 10 foi o lançamento. E vai ter outros lançamentos? Você pretende lançar, por exemplo, em Suzano, alguma outra cidade? Pretendo. Eu tenho um carinho aqui pela Nori, que é um estabelecimento aqui próximo, né? A Zen Café. E aí nós estamos conversando para fazer um em Suzano lá. Em Suzano eu sou novo, faz só 3 anos que eu estou morando em Suzano, né? Então ainda não tenho muito lastro de divulgação aqui em Suzano. Tá certo. Ó, antes de começar a falar do livro, vou passar aqui as perguntas que o pessoal tem curiosidade de saber. A gente sempre, quando a gente anuncia quem vai vir, o pessoal manda pergunta Legal. no WhatsApp. Tem uma aqui interessante. Você é um perito digital, né? Perito digital. O que faz o perito, né? Para quem ainda não sabe, como que é esse trabalho seu de perito? Olha, o perito digital é aquele que tem uma expertise em uma determinada área. Então, o que eu trabalho? Como é que é o meu trabalho? Eu investigo e coleto provas digitais. Você trabalha para a justiça. Trabalho tanto para a justiça quanto para advogados. Certo. Então, a pessoa formatou seu celular e precisa recuperar imagens e fotos apagadas. Então, eu faço esse trabalho de recuperação, tanto dentro de um processo quanto fora. Então, um caso mais emblemático que tomou conta do nosso cenário nacional foi o caso do Daniel Vorcano. Sim. Que recuperou aquelas mensagens do WhatsApp. Então, esse é meu trabalho. Pegar um celular, um tablet, um notebook, uma Alexa, né, um MIDI de um carro e gerar provas, tanto para acusação quanto defesa, dentro dos dispositivos móveis. No caso do Vorcari tinha pagado, mas foi por imagem, né? Foi por um. Só é possível dessa forma. Só através da perícia. Eu digo assim, de imagem, né? Pela imagem. Agora, tem como recuperar? Ou há alguma possibilidade de esses dados sumirem de vez ou não? Se existe o aparelho, é possível recuperar. É possível recuperar. Sim. É possível. E aí hoje, praticamente nada de um celular é apagado. E aí você usa o quê? É usado o quê? A tecnologia, a inteligência artificial ajuda muito, né, também. Não, ainda não é confiável. Não inteligência artificial. Não, para o trabalho de perícia não. Certo. Entendeu? Porque depende de muitas informações e aí fica delicado. Então, para você formatar um laudo, analisar um laudo, até vai você usar a inteligência artificial. Agora, a perícia em si, ela é ainda... A boa perícia ainda é feita na unha, que é aquela onde mesmo. Você espeta o aparelho, faz a coleta, usa o indexador de imagem, procura as palavras-chave, tudo. Então, hoje, ainda usamos na unha. Certo. E no caso, você é mais acionado pela justiça, né? Geralmente é a justiça que pede, né? E os advogados. E os advogados também então, a área trabalhista tem muito, né? Tem muita demanda. Então, a pessoa tem a prova ali no celular, por exemplo, uma conversa de WhatsApp. Então, quando a pessoa tira só o print, isso corre-se o risco de tornar-se inválida essa prova. Então, se a outra parte alegar nulidade daquele print, aquela prova que era essencial para o processo, ela se torna inválida e aí é retirada e aí o seu processo fica enfraquecido. Mesmo com as mensagens temporárias, que se apagam logo em seguida... Elas deixam rastro. Deixam rastro. É possível, dependendo do tempo que elas foram feitas, tudo é possível recuperar, sim. Interessante. Bom, vamos falar do livro então. Já vou direto aqui para a pergunta que mais o pessoal está fazendo aqui, que é como que os pais, uma pergunta bem fácil para você responder, como que os pais podem fazer para ter o controle dos seus filhos em relação às redes sociais. É claro que a gente vai falar o livro deve trazer muitas dicas, né, sobre isso. Trago. Mas vamos falar logo, começar por aí? Olha, Edgar, algo que eu falo muito no meu livro... Como que é possível fazer esse controle, né, que o pessoal está perguntando? Primeiro, o controle é você ter acesso ao seu filho. Não adianta você ter um controle no celular, mas você não ter o controle.
Então, o maior controle e o mais efetivo é você ter uma linha de comunicação direta com o seu filho. Com isso, você tem os aplicativos que fazem o controle parental. Então, o Google tem o Family Link, onde você controla as atividades, o tempo de uso do seu filho, você pode determinar. O WhatsApp, 1 hora, 2 horas, acabou aquele tempo, o aplicativo trava. Automático, né? Automático. Né? Você não tem acesso ao conteúdo. Você tem controle ao tempo, né? Ao tempo de uso. Né? O iPhone, que é o iOS, ele já tem isso nativo. Você não precisa de nenhum outro aplicativo. Por ele mesmo você consegue fazer esse controle, que é o controle parental, que é a palavra que mais vai se ouvir posterior à efetivação, né, da lei do ECA digital, que vai se ouvir. Agora, os pais têm o dever legal, então quando nós falamos dever legal é porque está amparado na lei, de realizar o controle parental das atividades dos seus filhos na internet. Se não faz, é omisso, na verdade, né? Tem que fazer. Aí já se torna omissão e aí você é passível de uma série de complicações. Certo. E o ECA Digital, para quem ainda não conhece, eu queria que você falasse um pouquinho, que agora, né, é recente o ECA Digital, né? Quais são as obrigações que o ECA Digital prevê e quais são os benefícios, na sua opinião, que tem o ECA Digital? Olha, o ECA Digital, ele trouxe muitos benefícios porque ele separou as responsabilidades de cada um. Então, as Big Tech já está bem claro e específico que eles devem realizar os controles de acesso das crianças e adolescentes na internet, e para os pais o que eles devem controlar e como. Então, por exemplo, jogos não terão mais aquela comercialização. Então, os jogos, quando liberado para a criança, não pode ter aquele apelo comercial. Ah, faça tal atividade e ganhe isso. Isso não vai poder mais. Porém, ele vai exigir um controle mais próximo dos pais. Então, aquela história de você pegar o celular, colocar um Gmail, colocar um Hotmail, um iCloud no celular e dar para a criança sem fazer um controle posterior, isso acabou. Se você fizer isso e ocorrer algum problema com o seu filho, você é responsabilizado diretamente. Até na prática dele de um cyberbullying, de uma imagem feita por IA, né, fazer algo com os coleguinhas, você é responsabilizado direto. Tem uma responsabilização dos pais agora também que tem que acompanhar isso. Sim, aí, né? Sim. Eu tenho uma pergunta interessante que o pessoal fez aqui, que para você falar um pouquinho, quais são os riscos reais que o não controle pode trazer para as crianças, e se os adultos também estão também arriscados, corre riscos também por conta da internet, porque hoje o que a gente vê muito é que as nossas decisões acabam sendo, a gente cede às vezes sem saber ou sem querer as nossas decisões para as máquinas, né? Sim. Hoje está assim também, né? Sim. Aí eu pedi para você responder essa pergunta depois do intervalo comercial, que a gente vai para o comercial. Ok. E na volta você fala um pouquinho sobre essas perguntas que as pessoas fizeram. Gente, estou aqui com o Marco Aurélio. Ele está com esse livro aqui, o Marco Aurélio Fernandes, está com esse livro, Filhos Conectados e Pais Preparados. Acaba de ser lançado recente agora, o lançamento aconteceu no dia 10 de abril, na sexta-feira, e eu vou agora para um comercial. Na volta ele vai responder essa pergunta que a gente fez aqui nesse primeiro bloco, tá bom? Fique conosco, a gente volta em instantes. Estamos de volta aqui no dessa entrevista, segundo bloco da entrevista com o Marco Aurélio Fernandes, perito digital, autor do livro Filhos Conectados, Pais Preparados, o manual completo de segurança digital e educação jurídica. Bom, o Marco tinha falado com você sobre a pergunta que o pessoal está fazendo aqui no primeiro bloco,
que é a questão dos riscos, né, reais para os filhos e também os adultos que têm riscos também, né? E eu até comentei que hoje a gente já não tem mais, quase praticamente não decide o que a gente vai escolher, porque a máquina acaba fazendo isso por nós. Nós somos o famoso algoritmo, né? Então o algoritmo leva muito isso a você a tomar uma decisão. Com relação à proteção, eu faço uma analogia bem simples, né? Eu acredito que nenhum pai teria coragem de deixar o seu filho sozinho num lugar cheio de gente desconhecidas. A mesma coisa é a internet. Qual é o problema da internet? O pai, quando vê um adulto se aproximando do filho, ele já fica em alerta. A internet, nós não vemos a pessoa física ali se aproximando. Só que o nosso cuidado tem que ser muito maior e redobrado. Porque você não sabe quem está chegando ou aonde o seu filho está indo. Então, na internet, o seu filho pode ir a qualquer lugar, a qualquer tipo de site, conversar com qualquer pessoa, e você não sabe quais são as intenções daquela pessoa. E as crianças, elas não têm maturidade, muitas vezes, para discernir e compreender quando um aliciador está levando ela ou induzindo ela a erros, a prática de atitudes e comportamentos que são lesivos. Prova disso que recentemente nós tivemos uma série de desafios. Então, taca fogo num morador de rua, bate em animal, né? Aquele desafio do baleia azul. Então isso não são desafios que são levados de uma hora para outra. Então o aliciador, primeiro ele vai conversar, ele vai ser amigo. Então no livro eu ganha coloco... confiança da ganha criança. confiança. No livro eu explico sobre o groomer. O que é o groomer? É o cara que ele vai aliciar o seu filho para a prática delituosa. Então ele vai chegar como amigo, ele vai entender das coisas que o seu filho gosta. Então hoje nós estamos vendo um aumento muito exponencial de perfis ligado aos coreanos, que é o K-pop, aos doramas. Então eles vão sentindo e percebendo que os jovens adolescentes estão gostando, que é o hype do momento, e eles vão montando isso, e aí o pai e a mãe não percebem, não sabe o que está acontecendo, e acaba deixando o filho livre para visitar o que quer, quando quer e como quer. O Diário de Suzano trouxe hoje a reportagem de manchete de uma mulher que foi presa no Maranhão, que ela influenciou, segundo a polícia, o ataque a essa escola aqui de Suzano, né? Sim. Do ex-aluno. Do ex-aluno. Então, há quanto tempo ela fez isso? Né? Então, se você tem um acompanhamento, um monitoramento com o seu filho, você consegue perceber, porque os sinais, além do mundo digital, eles também são físicos. Então, se o seu filho, você tira a internet dele e ele demonstra, né, uma inquietude, um fechamento, um isolamento muito grande, há um sinal de alerta extremo nisso. Não é normal uma criança, um adolescente, passar muitas horas no celular. Alguma coisa está acontecendo. Se ele está jogando, que jogo que é? Se ele está conversando, com quem ele está conversando? E aí a pergunta que o pessoal faz bastante, né? Como que chegar no filho, né? Nesse ponto, né? Tem a ECA Digital dá essa obrigação aos pais, né? Dá essa obrigação. E como chegar? Qual a orientação que você daria? A orientação que eu daria é criar um vínculo, primeiro além do digital. Um vínculo real, né? Um vínculo real, porque se você não tem, se o seu filho com medo procura a internet, é um problema muito grave. E tente, né, tirar ele dessa limitação do mundo digital. Mostre para ele outras coisas que existem e são boas. Leve numa praça, leve num parque, leve para jogar um futebol, um bilhar, alguma coisa que ele possa adquirir uma visão do macro, né, que existe uma vida fora o mundo digital. E o segundo passo
se necessário for, faça uma intervenção. Mas proteja o seu filho, a sua filha, porque os perigos e os danos são reais. Já existe pesquisa, né? Acho que você pode falar um pouco também sobre os traumas que os crimes digitais causam na criança, naquela vítima, que são praticamente os mesmos de um crime real, né? São tão fortes... Ou até pior, dependendo do... Olha, eu acredito que seja pior, né? Porque o que acontece? Voltando um pouco ao exemplo que eu dei. Quando o agressor ele é real e você está vendo ele, então você consegue se esquivar dele. Agora, no mundo virtual, o agressor, você não sabe quem é, então pode ser qualquer pessoa. Então, o seu estado de alerta é muito maior. E a internet tem pessoas que elas criam, desenvolvem uma habilidade para o mal muito grande. Então, os pais precisam conhecer que o seu filho, ele pode sim estar na internet, ele pode se divertir na internet, mas ele precisa de um limite. E, principalmente, demonstra para ele. Mostra para o seu filho, olha, meu filho, eu fiz isso com meus filhos, acredito que você também, Edgar. Sempre falou para o seu filho, não fale com estranho. Na internet é a mesma coisa, não fale com estranho. Não adicione no seu TikTok, não adicione no seu Instagram quem você não conhece. Porque nós não sabemos a intenção da pessoa. Não sabemos se ele é um agressor sexual. Não sabemos se ele compartilha material. Então, precisa ensinar isso, que são os princípios do mundo analógico, serve para o mundo digital. Bom, eu queria perguntar também sobre canais de denúncia, né? Eu acho que, não sei se você acho que deve trazer no seu livro, né? Trago um capítulo. O que você pode falar sobre os canais de denúncia? Quais são a primeira porta, né, que os pais devem bater, no caso de fazer uma denúncia em relação a esses crimes? Olha, o que eu indico, né? Até pela minha experiência que eu tive, que eu atuei. Então, boletim de ocorrência. Além do boletim de ocorrência, faça uma denúncia no Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar também cuida da criança e do adolescente, né? Então você faz o boletim de ocorrência e denuncia no Conselho Tutelar, principalmente se envolver o bullying e o cyberbullying. Deepfake, as fotos alteradas na internet, com inteligência artificial. Então faça a denúncia. Esses são um canal. Temos o Disque 100, né, porque é um canal direto. E quando nós fazemos um Disque 100, quando envolve criança, o próprio Disque 100 encaminha para o Conselho Tutelar e o Ministério Público. Então vai depender um pouco da ocorrência. Mas o mínimo que eu falo é boletim de ocorrência e o Conselho Tutelar. E tem também a SaferNet, que ela cuida principalmente de crimes relacionados a perfis de agressores, ocorrências que acontecem dentro do Discord, por exemplo, TikTok, Kawaii. São canais que facilitam essa comunicação e ajudam muito nas políticas. Certo. Bom, como que queria que você falasse um pouquinho, como que você dividiu o seu livro, né? Quem pegar o seu livro para ler, como que ele está dividido em termos de assunto? Eu queria que você desse um raio-x mais ou menos. Claro, não vai dar o spoiler, que o pessoal vai ter que ler, né? Vai ter que ler. Eu dividi, primeiro, demonstrando o tamanho da internet para os pais. Uhum. Depois eu chamo os adolescentes para eles conhecerem quais são os perigos que eles correm. Depois eu chamo os pais para conhecerem também esses perfis. Uhum. Depois eu chamo educadores e profissionais do meio, professores, conselheiros tutelar, pessoas que estão envolvidas com criança e adolescente, para eles saberem como que eles atuam na defesa dessas crianças e adolescentes. E por último eu encerro com a inteligência artificial, que é chamando os pais e os adolescentes para refletirem. Porque a inteligência artificial, como ferramenta de apoio, ela é muito boa. Muito, ela é excelente.
Porém, usada para o bem, isso é excelente, né? ela é muito boa, mas eu digo como ferramenta de apoio. De apoio, né? Então, vou dar um exemplo para os pais. Seu filho está com dificuldade de aprendizado, então ensine ele a usar a inteligência artificial. Então, eu vou dar um exemplo do meu filho. Meu filho está todo eufórico hoje que ele conseguiu uma nota boa em química. Então, como é que ele fez? Ele pegou o conteúdo, jogou na IA e pediu para ela, faça uma prova com 10 questões. Então, ele fazia a prova e depois tirava uma foto e falava para a IA, corrige e me explique os erros e como corrigir. Então, ele fez isso umas 3, 4 vezes. É uma ferramenta de apoio. Se ela é feita para resolver tudo para você e por você, você não vai aprender nada e aí a IA se tornou uma ferramenta maléfica na sua vida. É isso aí. Bom, quem quiser adquirir o livro, como que a gente faz? Além de estar lá na Hara Books, né? Lá em Poá. Tá na Hara Books, Deixa eu até pegar o endereço aqui, ó, na rua Capitão Francisco Inácio, 116, no centro de Poá. Tá na Hara Books e também tá na Amazon. Tá na Amazon e no Mercado Livre. No Mercado Livre também. Lá no meu perfil você vai encontrar os links no meu Instagram, que é o @masegdigital. Lá você vai adquirir os links para estar comprando o livro. Bom, e também a gente não falou aqui, o Eduardo Lira, né, que é o CEO da Gerando Falcões, que está assinando o prefácio da obra. Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi essa questão. Você já tem uma parceria com ele, né? Tenho. O Edu, nós trabalhamos juntos na divulgação do livro dele, lá quando ele começou. Fiz parte da diretoria da Gerando Falcões. Trabalhamos um bom tempo juntos, inclusive minha participação no CMDCA em Poá foi como representante da Gerando Falcões. E aí, a Gerando Falcões cresceu muito, graças a Deus, o trabalho dele é muito bom, é excepcional, mas por questões profissionais eu precisei seguir outro caminho, né? E aí, quando eu fiz o livro, não poderia ser outra pessoa a fazer esse prefácio, senão ele, e ele aceitou de muito bom grado, foi muito bom, muito importante tê-lo com o prefaciador do meu livro, foi emocionante, foi muito bom. E você fez parte também do conselho, né? Do conselho municipal também lá de... Eu fui presidente do CMDCA em Poá, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, por 4 anos. Fui conselheiro tutelar suplente. Assumi, acho que 2 ou 3 vezes. Eu assumi em Poá. Então eu tive uma participação nisso durante mais ou menos uns 10 anos. E também fui professor, que eu tenho formações, licenciatura na área da educação, então também fui professor e estava ali em contato com as crianças e adolescentes. Certo. Teve alguém que falou aqui no WhatsApp sobre a importância, queria que a gente já estamos caminhando para o final aqui, sobre a importância da presença do diálogo com os filhos, né? Não sei se você traz alguma coisa sobre esse assunto também no seu livro, a importância de dialogar também com os seus filhos. Às vezes, nessa correria, né, do trabalho, os pais às vezes deixam para trás essa importância. Edgar, eu costumo dizer que o mundo digital trouxe um novo tipo de relacionamento para nós. Então nós temos o relacionamento, que é aquele que nós estamos juntos, conversando, dialogando, e tem o celulamento. O que seria o celulamento? Tudo que as pessoas vão conversar, tratar ou combinar é pelo celular. E isso afasta um pai e um filho, a mãe e o filho, o responsável, ele precisa ter o contato com o filho. Então, às vezes eu brinco com o pessoal, as mães hoje estão tão modernas que elas não sabem mais o que é gritar um filho para o filho sair da rua e entrar para casa. Só que você colocar 10 mães gritando na rua, o filho vai saber quem é a sua mãe gritando. Então, e eu falo muito isso, né? Quando eu escrevi o livro e o pessoal da revisão, eu até perguntei muito para eles, porque isso é algo que eu enfatizo muito. O diálogo é a ferramenta mais importante. Não é o Family Link, não é o Life 360, não é o controle parental do iOS, do iPhone, mas é o diálogo.
O relacionamento é a ferramenta mais eficaz e importante no controle e na segurança. Porque, sobretudo na pandemia, né, o uso da tecnologia, ele ao mesmo tempo aproxima, entre aspas, mas afasta também, né? Porque assim, as pessoas vai ligar para um parente no celular, né? Você faz chamar de vídeo, né? Então você fica muito tempo sem ver presencialmente por conta do celular que você vê. Então, ele aproxima e afasta ao mesmo tempo, né? Aproxima e afasta. É interessante porque a pandemia, ela dividiu a humanidade antes e depois. Sim. Em vários aspectos. Sociais, a educação, financeiro, comercial. Então foi muito importante essa pandemia para demonstrar tudo que foi bom e ruim. Porém, a questão digital, ela não pode afastar as pessoas. Ela pode ser usada como uma ferramenta de facilitação. Que é o quê? Se eu tenho um amigo, um parente na Europa, eu não vou conseguir visitá-lo na Europa, mas eu posso manter meu contato com ele. Mas se eu tenho um amigo, um conhecido aqui em Poá, uma família, dê um jeitinho, vai ver, né? Sobrinho, os parentes. É importante nós ainda termos esse relacionamento, essa troca de calor humano. Não dá para um ficar no quarto, outro na sala, falar no WhatsApp, né? É melhor subir no quarto. Não, ir no quarto. É terrível isso, é terrível isso. Às vezes vai pedir alguma coisa, nem grita ou pede, não, manda uma mensagem que é mais fácil. Não, isso é um péssimo sinal dentro de casa. Tá certo. Ô Marco, eu queria te agradecer a sua presença, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui, bacana o seu livro, já vou começar a ler já hoje mesmo. Você quer deixar mais algum contato? Vou deixar aqui, vou mostrar mais uma vez, pedir para a Isabela pegar aqui o livro, ó, um pouquinho na frente aqui, ó, tá vendo? Esse é o livro, Filhos Conectados, Pais Preparados, é da Rara Publicações, da Rara Books, lá de Poá. Pode conseguir lá na Rara Books, tá na Amazon, e também tem o seu contato também, que você tem o Instagram, né? Eu tenho o Instagram, que é o @masegdigital. Lá você vai ter as notícias, que eu tenho um blog que eu coloco notícias, procuro estar colocando todos os dias notícias, informações, prevenções. Tem lá sobre as minhas palestras também, que eu levo para ensinar as escolas, os professores, os pais como se protegerem. Lá você vai encontrar tudo que você precisa para estar atualizado e conectado para ajudar nesse sentido. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença. Tem aqui um brinde aqui da Senshi Brasil, que é o nosso patrocinador, do meu amigo Fernando Brandão, que em maio vai para o Japão fazer lá um intercâmbio no Japão. Ele mandou para você aqui, ó, produtos japoneses da Senshi Brasil, que é o nosso patrocinador, está entregue aqui para você. Muito obrigado, hein? Tá bom? Bom, vou pedir para você deixar uma mensagem final, então, para a gente encerrar no nosso bate-papo. Bom, eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade, a cada um que está assistindo. E a mensagem que eu passo o meu livro é um manual que pode te ajudar. Ele não vai resolver os problemas, mas ele vai te ajudar a encontrar a melhor solução para a proteção na internet. Tá certo. Marco, obrigado mais uma vez. Queria agradecer você, amigo e amiga internauta, que participou conosco. Vai ver também essa entrevista no portal do Jornal Diário de Suzano. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.